Olá, este é o Silvestre Cast, o podcast do Hospital Adventista Silvestre, que fica aqui no Rio de Janeiro. Também no Rio nós temos outras duas unidades, que é o Hospital Adventista em Itaboraí e o Centro Médico Adventista em Botafogo. Se você quiser conhecer uma de nossas unidades ou agendar uma consulta ou exame, ligue para esse telefone ou mande uma mensagem pelo WhatsApp. O DDD é 21 e o telefone é 3034 4000. Se você quiser, acesse também o nosso site redesilvestre.com e ali você vai conhecer os nossos materiais, você vai ver notícias, você vai saber quais são as especialidades e exames que a gente oferece, vai poder pegar resultados de exames, enfim, uma infinidade de coisas no nosso site. É só você clicar aí e ficar por dentro de tudo que acontece. E para você poder para você ter mais informações a respeito de qualidade de vida, saúde e até conhecer um pouco a respeito de doenças e outros assuntos relacionados a isso, a gente tem trazido conteúdos aqui com profissionais excelentes para ter uma conversa bem descontraída e agradável. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre emergência. Quem nunca precisou de uma emergência por alguma situação que tenha passado de saúde para si mesmo ou para algum amigo, para algum familiar? A gente sempre tem uma pessoa que às vezes precisa de uma emergência. Mas como é que funciona uma emergência? Será que a gente é atendido instantaneamente? Será que demora um monte de tempo? Como é que funciona a emergência? E para isso, a gente vai conversar com duas pessoas que aceitaram o nosso convite, o desafio, que é o Alexandre e o Tiago. Os dois são enfermeiros aqui no hospital e eu vou deixar que vocês se apresentem, tá bom? Alexandre, fala pra gente aí o seu nome todo, há quanto tempo você trabalha aqui, se você tem alguma rede social, pode se apresentar. Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou o Alexandre Inácio. Já trabalho aqui no hospital já há muito tempo, né? São 25 anos atuando aqui. Minha especialização, uma das especializações é emergência, e é onde eu trabalho por profissão e por vocação, na verdade, né? São muitos os desafios que realmente nós temos na emergência. Meu arroba é @enfialexandre, né? E estamos aqui com o nosso amigo também. Tiago, pode se apresentar. Olá, Fabiana. Tiago com essa voz de locutor, né? É um enfermeiro disfarçado. Enfermeiro disfarçado. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Alexandre também. Eu me chamo Tiago Santos. Na profissão da enfermagem eu tenho 20 anos. Como enfermeiro, praticamente 15 anos, está fazendo agora em 2025. No Hospital Silvestre, fez agora, esse mês, eu tenho 4 meses aqui. E também uma particularidade que eu nasci nesse hospital. Olha, que Então, legal. depois de quase 40 anos, eu vim aqui no hospital, né? Então, eu vim trabalhar aqui. Tenho um carinho muito grande pelo Alexandre também, porque foi um dos primeiros enfermeiros que me recepcionaram aqui no hospital. E eu tô nessa fase nova, né? Eu trabalhei praticamente na assistência quase 8 anos atrás. Tenho invertido um pouco o campo, agora estou como empreendedor. Aliás, já sou empreendedor há 8 anos e agora estou trabalhando de novo na assistência, né? E eu trabalho como folguista aqui no hospital. E um dos setores que eu atuo também dentro da emergência. E eu também sou atuante nas redes sociais, então meu arroba é Estação Enfermagem. Inclusive você tem um canal também, né? Tenho sim. Tem um canal que é Estação Enfermagem também. Que legal. Muito obrigada, então, por vocês aceitarem. Bom, vamos começar aqui com perguntas e eu espero que vocês estejam preparados. São perguntas não muito fáceis, viu? Mas qual foi a situação mais desafiadora que vocês já enfrentaram numa emergência e como é que vocês lidaram com ela? Bom, para mim, uma situação especial foi dentro da emergência mesmo. Isso já tem mais de 10 anos. E foi a minha primeira atuação como enfermeiro lá. E eu tinha recém-chegado no plantão, era mais ou menos umas 7 da noite, e eu me deparei com uma situação de um paciente que ele tinha tido um acidente automobilístico. Na verdade, o condutor, ele tropeçou, ele passou por cima de uma pedra e ele, né, o paciente, ele voou da moto e teve um trauma nessa parte aqui frontal, teve exposição. Ele chegou praticamente morto dentro da emergência. E aquela situação foi nova. Falei, nossa, caramba, né, que situação. E aí o cirurgião falou comigo, né, o paciente está praticamente morto, a gente está só monitorando os sinais vitais dele aqui.
E o que me deixou assim perplexo foi a esposa dele que chegou, a gente teve que conversar com ela, e ela queria entrar na emergência de qualquer jeito, e ela entrou sem a gente conseguir contê-la, e ela batia nele para ele voltar de qualquer forma, porque ele era, além de esposa, era o único companheiro, o único familiar que ela tinha. Foi no estado de São Paulo isso, né? Então aquilo me deixou muito triste, me deixou muito apreensivo, sem saber ajudar. Então foi uma comoção tão grande que depois eu tive que ir no banheiro, porque assim, me contei um pouco, porque era desesperador. O cirurgião também era um recém-formado, também se emocionou com a situação. Então aquilo me deixou completamente estarrecido. Eu falei, gente, é isso mesmo que eu quero. Mesmo já formado há 2 anos como enfermeiro. Então aquela situação me deixou bem assim, apreensivo de continuar mesmo na área e no setor de emergência, né? Porque no setor de emergência você não sabe o que pode acontecer. Às vezes está calmo, às vezes está agitado. A gente, quando trabalha na emergência, né, Alexandre, não pode falar, olha, hoje está tranquilo, porque uma hora pode estar tranquilo. De um minuto para outro, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Então essa situação realmente me deixou bem assim, surpreso do que pode acontecer no ambiente de emergência. E você, Alexandre? Então, na verdade, o que apaixona a gente na emergência é essa expectativa. A expectativa do novo, porque a gente não sabe o que pode acontecer, o que pode chegar. Eu me lembro de um caso, quando o paciente chega, o primeiro momento é com a gente, quando nós fazemos a classificação do paciente, e eu estava atendendo uma jovem. Ela tinha aproximadamente 27 anos, e eu monitorei a paciente seguindo todo o processo da classificação. E eu conversando com ela, e ela me passando o que ela estava sentindo, e eu olhando para o monitor. Eu olhava para a menina, e eu falava para ela assim, você tá bem? Ela, não, porque eu vim aqui à emergência. Eu tô com uma dor abdominal. Eu falei, mas é só dor abdominal que você está sentindo? E eu olhava para o monitor e olhava para ela. A minha preocupação, e foi um achado inclusive para essa jovem, porque ela estava naquele momento com mais de 100 batimentos cardíacos. E ela não estava sentindo nada. Para essa questão cardíaca. Uhum. E eu perguntei, mas você está sentindo alguma pressão no peito? Não, eu estou me sentindo bem, mas tem certeza? Olha, você já me perguntou isso tantas vezes que agora eu não estou mais tão bem. Enfim, ela acabou precisando se submeter a um procedimento cirúrgico para poder reverter esse quadro. E a emergência é exatamente assim. Às vezes o paciente chega de um jeito, não é tão positivo, né, como o caso que o Thiago apresentou, mas às vezes a gente recebe o paciente está apresentando um sintoma e aquele sintoma pode ser, de repente, um achado para outros detalhes e a gente consegue, com a graça de Deus, resolver. E nem o próprio paciente, às vezes, sabe o que está acontecendo com ele, né? Vocês ali na hora percebem alguma coisa, ou como essa situação que o Thiago colocou, né? Infelizmente, a gente não tem poder, né, para manter alguém vivo ou não. E aí você se depara com essa situação de finitude ali constantemente, eu imagino. Porque, na verdade, pode ser uma dor de cabeça simples, como pode ser um paciente já infartando, um paciente descompensado, né, por exemplo, na parte respiratória. Então, a gente não tem... E assim, foi o que o Alexandre falou, começa de um jeito e depois abre campos para outros tipos de diagnósticos, e né, vai que o paciente pode ter. Né? E agora, quais são os principais erros que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem podem cometer num atendimento de emergência e o que fazer para evitar isso? Imagino que deve ter aquela lista de erros fatais que não pode cometer de jeito nenhum. São muitos detalhes, né? E o primeiro é não atentar para a queixa do paciente. Porque às vezes o paciente ele chega se queixando de algo e muitas vezes a gente acaba não dando total atenção à queixa do paciente. Eu costumo dizer para os meus enfermeiros, porque eu trabalho aqui como supervisor de enfermagem, eu costumo dizer para os enfermeiros e para os técnicos de enfermagem, sempre ouça o que o paciente está dizendo. Sempre ouça. Por menor que seja a queixa do paciente. Porque às vezes aquilo que para a gente pode parecer algo sem muita importância,
Se a gente atuar logo de imediato naquilo que o paciente está comentando conosco, aquilo dali pode ter um resultado positivo se tiver uma proporção maior. Eu acho que é fundamental também, apesar do que o Alexandre falou, é o trabalho em equipe. Porque ali, sem comunicação, não existe como trabalhar assim em conjunto. Porque se é algum detalhe que passa, então é o técnico, é o enfermeiro e o médico. Se existe uma falha nessa comunicação e não existe o trabalho em equipe, então é um dos principais erros que o técnico ou enfermeiro pode ter. A comunicação eu acho que afeta todos os setores. Agora, na saúde pode ser fatal, né? Com certeza. Não pode ter absoluta. falta de comunicação entre esses profissionais, de fato. A gente sabe, né? A gente convive aqui com vocês em um hospital e a gente sabe que a pressão emocional e física, na emergência especificamente, ela é gigantesca. Como é que vocês fazem para manter o equilíbrio, para poder tomar, às vezes, alguma decisão rápida? Que talvez naquele momento tem que ser com vocês. Não vai ser com o médico, não vai ser o técnico, vai ser com vocês, os enfermeiros. Olha, até mesmo por apresentar conteúdo digital, né? O meu canal tem bastante pessoas que me perguntam isso, né? Nossa, como que eu vou enfrentar uma emergência? E é algo novo que muitas vezes as pessoas recém-formadas, né? Como é que eu vou enfrentar? Imagina uma emergência que vai ter só uma parada cardiorrespiratória, né? Então, uma situação, detalhes específicos que eu não posso errar, né? Então, não é só isso. A pessoa ela precisa, além do raciocínio lógico, ela precisa ser organizada. Ela tem que ter um senso crítico de avaliação. Eu estou avaliando o paciente, estou fazendo uma triagem. É simples uma dor de cabeça? O que essa dor de cabeça está trazendo? Muitas vezes a investigação da dor é importante. Eu estou com dor. Dor é muito relativo, né? Desde quando que essa dor está acontecendo? Essa dor ela piora de que fator? Desde quanto tempo? Piora de tal jeito? Melhora de que jeito? Então a gente precisa ter esse senso crítico para a gente avaliar o paciente. Não é só simplesmente, tá com uma dor de cabeça, tudo bem, vou passar agora, o médico vai te chamar. Mas às vezes alguma forma que você conversa com ele, ele vai te passar outros detalhes que é importante você entender. Olha, essa dor de cabeça ele tem, de repente, porque ele caiu. Às vezes, muito tempo atrás, ele não tomou remédio ou algum fator emocional que pode ter causado a dor. Você tem que investigar a dor, né? Então, é um dos detalhes que quem trabalha na emergência precisa ter esse senso crítico. Uma das formas que particularmente eu uso para conseguir suportar toda a pressão que a emergência traz, para mim, é a música. Eu tenho um dos hobbies que eu gosto muito de música, estudo música, inclusive às vezes eu venho para cá para o hospital, trago meu violino, toco às vezes para os pacientes, e aí eu uso isso como uma forma de ser um alívio para mim. Para aquele que está querendo ingressar nesse caminho da emergência, né, Tiago? É importante ter um hobby, ter uma válvula de escape. Porém, para atuar na emergência, para suportar toda essa pressão, o senso crítico, como o Tiago falou, é extremamente importante, mas também está pautado e baseado dentro dos protocolos que nós temos aqui. Porque são esses protocolos que nos norteiam dentro de determinadas situações. Igual muitas vezes o paciente ele chega aqui na emergência sentindo dor no peito, e aí nós rodamos o eletrocardiograma do paciente, e eis que, como já aconteceram várias vezes, é um infarto agudo do miocárdio e a gente tem que correr com esse paciente, preparar o paciente. Do momento que a gente roda o eletrocardiograma, a gente analisa, avalia o eletro, vê que tem ali, que está realmente com um infarto, esse paciente ele já não pisa mais no chão. Ele já é colocado no local específico ali da emergência, que aqui na nossa emergência nós chamamos de grande emergência, a gente funciona, prepara o paciente, monitora, já faz contato com a equipe médica da emergência, que faz contato com o centro cirúrgico, e aí o paciente ele já vai direto para o centro cirúrgico, para a hemodinâmica, para realizar o procedimento, e na maioria das vezes, 99% dos casos, graças a Deus a gente tem tido sucesso. E é sempre muito rápido, é tudo muito rápido, e a gente consegue ter sucesso porque a gente
pautado dentro dos protocolos que nós seguimos aqui no hospital. E a gente vai falar um pouquinho desses protocolos, mas antes eu queria perguntar para vocês, o que diferencia um profissional de enfermagem comum de um excelente profissional no cenário da emergência? Porque vocês apresentaram aqui até agora situações assim que vocês têm que pensar rápido, vocês têm que investigar. Então, assim, esse profissional que está se preparando para atuar na emergência, porque tem gente que sonha, né, em trabalhar em emergência. Uma vez uma colega me falou que ela sonhava em trabalhar nessas ambulâncias socorrista na estrada. Eu falei, meu Deus! Eu falo, gente, eu trabalho no hospital, mas eu não suporto sangue. Se eu vejo, eu desmaio. Então, assim, graças a Deus que eu tô nessa parte aqui, ó, sem sangue, sem nada disso. Mas o sonho dela era esse, era ser socorrista e tudo mais. Então, assim, para quem sonha com essa profissão, o que ele precisa ter a noção de que se ele não tiver algumas características, é melhor tentar outra profissão? O que precisa ser feito? Bom, eu acho que, primeiro, tenha vontade, tenha um sonho, vá em alguma emergência para poder experimentar. Né? Saber como é a prática, né? Saber como é a prática, exatamente. E depois se preparar. Estudar, fazer os cursos, as pós-graduações, o mestrado, para poder realmente ver se é aquilo dali que está para ele, né? Se realmente aquilo é para ele mesmo. E tem coisas que fundamentais que não pode fugir de um profissional, é saber pulsionar o acesso venoso, a questão da administração de medicamentos, cálculo de medicamentos, são fatores primordiais, porque o paciente ele pode chegar e tomar uma medicação via oral, mas na emergência, medicações intravenosas, né, elas são muito corriqueiras dentro de uma emergência. Então, mesmo que não tenha, nossa, eu sou habilidoso, mas precisa correr atrás disso. Né? Precisa conhecer de medicações, né? A questão de diluição de medicamentos, administração, as vias de administração, né? Conhecer um pouco da parte respiratória também, porque o paciente dentro de emergência precisa, né, de catéter de O2, precisa de uma máscara de oxigênio, então existem vários tipos de máscara. Então tem um pouquinho de conhecimento do que acontece dentro da emergência, né? Porque dentro da internação, muitas vezes, a rotina é diferente, né? Eu vou cuidar, eu vou dar um banho no leito, eu vou preparar a medicação também, que é uma coisa corriqueira, mas muitas vezes não vai funcionar um acesso venoso. Muitas vezes tem paciente que não vai ter um catéter de O2 ali para a gente ofertar um oxigênio. Então, são dinâmicas diferentes, né, dentro da emergência. É um setor específico, né? E tem que gostar de adrenalina, não adianta. Tem que ter um pouco, não sangue frio, né? Eu digo assim, mas tem que ter personalidade para ficar na emergência, porque você vai ver paciente que está calmo, paciente que está gritando na tua cabeça, no teu ouvido o tempo todo, porque está com dor, né? Está expressando ali, de repente, aquela raiva às vezes demora, às vezes o paciente muitas vezes não entende, a gente vai entrar na questão dos protocolos, mas existe um tempo, né, para atendimento, né? Nossa, mas por que aquele paciente passou na minha frente? Então você tem que saber explicar o motivo. Primeiro, ele tá entrando Exatamente. Então tudo isso, essa pessoa ela tem que ter esse preparo emocional para trabalhar. Bom, então eu vou até dar uma pausa aqui para você que já assistiu com a gente até agora. Preste atenção, porque se você passou pela emergência, já reclamou, porque demorou demais para te atender, passou alguém na sua frente, agora você vai tirar suas dúvidas. E se ficar com mais alguma, coloca aqui no chat, que depois a gente vai trazer a resposta para você também. Mas qual se existe, né, um protocolo ou estratégia que vocês sempre seguem em qualquer situação de emergência? E aí eu vou pedir ajuda aqui a Priscila, que está aqui com a gente no estúdio, para ela colocar o protocolo inicial, né? Esse aqui, como é que a gente chama exatamente? A triagem, né? Triagem. Feito antes até da pessoa entrar na emergência, propriamente dito. Essa é a classificação de risco. Isso. Que nós classificamos o paciente exatamente aqui no hospital dentro desses 3 critérios. O não urgente, o urgente e a emergência. O não urgente, pelo fato do nome, como o próprio nome já diz, ele tem até 120 minutos para o médico atender, né? Que são casos simples. Às vezes o paciente ele chega com um mal-estar, algo que não precisa de um atendimento imediato.
Não está colocando a vida dele em risco. Que não coloca a vida dele em risco, exatamente. Né? Como diz ali, sem evidências de algum tipo de sangramento, sem algum tipo de corte, algo que realmente coloque a vida do paciente em risco e que, inclusive, o paciente tem os sinais vitais normais, porque sempre quando o paciente vem para a gente monitora o paciente e verifica os sinais vitais. Estando tudo normal, esse paciente ele aguarda. Né? Ele tem como aguardar até 120 minutos. Isso. Não significa que ele vai ser atendido em 120. Né? Vamos deixar isso claro. Isso é importante entender, porque quando a gente fala no paciente, ele tem até 120 minutos. Não significa que ele vai ficar aguardando esse tempo todo. Aqui ele é atendido muito antes disso. Uhum. O próximo é a urgência, né? Que é o amarelo. Uhum. Ele tem até 15 minutos. Aí o paciente ele já apresenta alguns sinais que realmente precisa de ter um atendimento mais imediato. Uhum. E é como você mesma falou, às vezes esse que chegou primeiro, que é o não urgente, né? Chega um outro, né, que foi atendido por nós na classificação de risco, e a gente avaliou e viu que o paciente ele precisa de um atendimento, ele passa na frente do outro paciente. Uhum. Né? E isso realmente é importante entender que, na verdade, não é que estamos fazendo uma seleção. Uma seleção. Aleatória, né? Aleatória, né? A classificação, ela serve exatamente para poder fazer, como já diz, né, o comum, essa triagem. Né? Uhum. E a emergência, ela já é autotriável. Né? Agora, aqui na urgência tem essa expressão aqui, EVA maior que 7, né? Eu acho que os outros aqui a gente consegue até identificar, né? Sepse, presença de 2 critérios. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né? Porque de repente, assim como eu, deve ter gente que não vai entender isso aqui exatamente. Eu comentei que sempre quando o paciente chega para a gente verifica os sinais vitais dele. Então, quando o paciente ele apresenta alguma alteração nos sinais vitais, a gente chama de... são os critérios de Sears. Que são algumas disfunções orgânicas que o paciente ele apresenta, e aí, apresentando alguma disfunção orgânica ou alguma disfunção clínica ou alteração nos sinais vitais, esse paciente ele entra num critério de protocolo de sepse. E aí a gente tem que atuar, tem que colher exame de sangue, iniciar um antibiótico venoso, como o Thiago falou, aí entra mais uma vez a expertise e a destreza de se posicionar um acesso venoso para poder iniciar um antibiótico, e esse antibiótico ele tem que ser administrado em até 1 hora do momento que abriu esse protocolo de sepse. Uhum. Esse EVA, na verdade, é um protocolo que nós temos, que é o protocolo de EVA. É uma escala de visualização analógica para dor. Porque, na verdade, nós não temos uma ferramenta que vai dizer qual o nível da dor. E aí Por isso aquela pergunta, sua dor vai de 1 a 10. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que todo mundo que já foi numa emergência já deve ter ouvido essa pergunta. Exatamente. Não, você está sentindo dor de 1 a 10, quanto é a sua dor? Então é a EVA, né? Isso, é a EVA. E aí se o paciente ele está com esse protocolo, essa classificação de EVA acima de 7, a gente já começa a ter uma atenção maior para esse paciente, ele é classificado como urgente. E aí o atendimento dele tem que ser em até 15 minutos. Tá. Dispneia e saturação maior que 92%. O que é isso aqui? Isso daí quando o paciente ele está... Dispneia é um termo técnico que a gente usa para respiração acelerada. Né? Uhum. E saturação é quando o nível de oxigênio que é recaptado, ele está abaixo de 92%. Então, quando está abaixo de 92%, esse nível de saturação, o paciente ele precisa ter uma atenção maior. Né? Porque nós temos, no nosso organismo, dentro do nosso sangue, nós temos uma célula, que é a hemoglobina, que carrega o oxigênio para todo o nosso corpo. Então, quando esse nível de saturação está abaixo, significa que o paciente ele está tendo alguma disfunção que a gente precisa atuar. O Thiago comentou, por exemplo, sobre instalar um catéter de oxigênio, um suporte de oxigênio, né? Uhum. E aí é um caso que a gente precisa atuar diretamente com o paciente. Tá, e aí eu acho que os outros, né, sangramento moderado, não controlado com medidas simples, acho que a gente consegue entender, e quadro psiquiátrico agudo, e aí no caso da emergência, então assim, são esses critérios aqui, né, parada cardiorrespiratória com dor torácica,
duráxica, paciente inconsciente, hipoglicemia, convulsão a menos de 6 horas, essa dispneia que você explicou aqui, ou saturação menor que 92%, sangramento incontrolável, intoxicação exógena. Isso aqui seria o que? Drogas, né? Drogas mesmo? Isso, intoxicação por alguma droga, algum agente, né? Que às vezes o paciente mesmo inalou algum veneno, alguma coisa, então entra nessa classificação aqui. Ou algum produto, né? De limpeza, às vezes, alguma coisa assim, né? Como a gente já viu, infelizmente, casos aí né? Às vezes colocam alguma coisa no alimento da pessoa e a pessoa ingere aquilo, então é algo de emergência que tem que ter atenção imediata. Então, passou pela triagem. Sim, você quer falar mais alguma coisa? Então, a questão desse critério, como o Alexandre explicou muito bem, a questão da classificação de risco, é o modelo que a gente usa, mas aqui o que é importante falar também é que ele abre leques para outros protocolos. A questão da sepsia é importante, porque às vezes o paciente está hipotenso e ele tem também baixa temperatura. São 2 critérios que a gente pode abrir um protocolo de sepsia. E às vezes a gente tem que pensar. Então a gente sempre pensa, pode ser sepsia, porque é realmente uma coisa que pode acontecer rotineiramente dentro da emergência. Dor torácica, por exemplo, a gente tem um protocolo de dor torácica. Como que é essa dor, né? Pode ser infarto agudo do miocárdio também. Então, você vê que aqui essa classificação ela abre para vários outros protocolos que são utilizados dentro da emergência. Tá. E aí, então, a pessoa chegou na emergência, passou por essa triagem e agora entrou. Então, como é que é o cuidado com essa pessoa lá dentro? Acho que vocês já falaram várias coisas aqui, mas vamos, né, de repente, colocar alguma coisa que ainda não foi dita, não sei. Se o paciente ele é classificado, né, como não urgência, então a gente avisa, né, como o Alexandre colocou, que tem até 120 minutos para poder ser atendido. Então a gente comunica o médico imediatamente, né, que existe uma situação de não urgência. Dentro aqui do Silvestre, a gente tem no computador um sistema de triagem que a gente classifica. Além também da escala de dor, a gente também coloca se o paciente ele tem nível de consciência, a questão da mobilidade dele, classificados dentro dessa aliás, que são triados nessa classificação. Quando existe uma urgência, o paciente às vezes está hipertenso, o paciente está hipotenso, o paciente tem um déficit respiratório, então a gente avisa para o médico, olha, a gente tem um paciente que tem classificação amarela. Então, esse paciente não pode demorar muito, é até 15 minutos para atendimento. Se esse paciente ele já chega, na verdade, numa condição clínica de uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, que são as mais comuns, então ele já vai para a grande emergência e o médico já é acionado. A gente tem um protocolo de parada cardiorrespiratória. Né, que esse paciente, quanto mais ele fica sem atendimento, mais danos ele tem, né, para os órgãos vitais dele, para o cérebro, coração e pulmão. Até 2 minutos a gente passa sem atendimento, ele já pode ter sequelas. Então, atendimento que tem que ser bem sincronizado, trabalho em equipe para a gente atender esse paciente. A parada cardiorrespiratória é o ponto crítico de uma emergência, que é exatamente o momento que a gente precisa atuar em tudo que a gente falou até agora. A gente precisa ter realmente conhecimento de medicamento, a gente precisa ter conhecimento de protocolos, a gente precisa ter conhecimento dos maquinários. A comunicação entre a equipe ela tem que ser muito assertiva, rápida e segura, para a gente conseguir realmente salvar, né, a vida do paciente. É realmente, como diz, né, ressuscitação cardiopulmonar. O paciente ele literalmente morre e ele ressuscita, né? Nós ali, atuando com o paciente, somos literalmente agentes na mão de Deus para o paciente voltar. Para voltar nós temos o batimento cardíaco ali que parou por algum momento. Nós temos tido assim, muito sucesso aqui em casos, né, de parada cardiorrespiratória e é sempre muito emocionante, É verdade, Thiago? com certeza. Quando o paciente ele volta. Olha, eu particularmente, quando acontece isso, eu sou um que levanta o braço, para quem gosta de emergência, de então. felicidade, porque ali a gente vê realmente a mão de Deus atuando e a gente sendo ferramenta na mão de Deus para poder salvar o paciente. Eu fico até emocionado, porque tem aproximadamente 2 semanas que nós tivemos um caso aqui no hospital e no 2º ciclo de massagem o paciente voltou. E pra gente foi assim, emocionante demais. Aí monitoramos o paciente e o paciente foi pro CTI, ele ficou super bem, já teve alta do CTI e pra gente é algo que
traz sentido pra gente. Né? Sim. Mostra que É uma realmente motivação de que você está fazendo aquilo que você ama e você está no lugar certo, né? traz pra gente realmente um real motivo de estar aqui todos os dias. E eu imagino que talvez existam situações, não sei, onde apareçam várias pessoas nessa classificação de triagem como emergência. E aí, como é que vocês dão conta, assim, se chega, sei lá, uns 10 pacientes e todo mundo é emergência, quem que vai ser atendido primeiro? Como é que vai ser feita uma triagem assim? Pois é, já tivemos alguns casos aqui na emergência de ser bem assim, conflitante, né? E a gente precisar de muita organização e administração no plantão, tanto da equipe da enfermagem, dos enfermeiros, da equipe médica, para poder conseguir administrar, né, esses casos. E aí a gente precisa direcionar, né, certos profissionais para atuar em cada caso para que a gente consiga atender a todos, né, dentro do tempo. Mas a gente tem uma emergência que ela está capacitada, né, a atender ali os pacientes que chegam e a gente dá conta do recado tranquilamente, é isso? Sim, conseguimos. Que bom, que bom. Bom, vocês falaram um pouco também sobre a questão da comunicação entre a equipe médica, enfermagem e técnicos em momentos críticos. Quais são os desafios que existem nessa interação, dessa comunicação aí, desses 3 profissionais? Eu acho que o Alexandre pode falar muito bem nessa questão. Existem hoje, infelizmente, equipes que não são bem treinadas dentro da emergência. E o alinhamento ali não só da equipe da enfermagem, né, Alexandre, tem que ser impecável, tem que falar a mesma língua, porque se tem uma nota dissonante ou de repente um profissional que não tem essa interação rápida, né, essa resposta rápida para a gente atender o paciente, questão de chamar o médico fazer, já fazer a prescrição para a gente atender com medicamentos, atender com punção venosa. Se é uma nota dissonante ali, é preocupante. Então existe, a cada momento, a supervisão cobra da gente também a questão de capacitação, de protocolos, revisão, né, de tudo que acontece ali dentro para a gente ter realmente uma harmonia, né? Porque dentro da emergência isso precisa ser bem vibrante lá dentro. Eu imagino que é intenso, né? O tempo intenso. todo. É bem intenso. Como eu falei, pode ser calmo, como pode ser um transtorno muitas vezes. É sempre uma expectativa. Emergência é um setor de porta aberta. Então a gente não sabe o que vai chegar. Né? Pode ser que é muito raro isso acontecer, né? Eu quero afirmar. Um plantão tranquilo, mas de repente, e como já a própria palavra diz, de imediato chega um paciente com uma parada cardíaca, chega um paciente com hipoglicemia severa, chega um infarto agudo do miocárdio. Mas o Thiago usou 2 expressões do meio músico, né? Que é nota dissonante, que às vezes na música a nota dissonante ela é importante, mas na emergência não pode ter nota dissonante. Né? Tem que ser tudo ali seguindo o mesmo princípio, para que seja, né, harmônico, exatamente, para que seja harmônico. A gente precisa realmente estar pautado dentro de conhecimento, né, e estudo, porque às vezes pode chegar um caso que um saiba atender, outro não. Por exemplo, se chegar um paciente com uma dor no peito, né, como a gente já comentou aqui, que inclusive está ali dentro da classificação como emergência. E como diz ali na avaliação, chegou com dor no peito, o atendimento é imediato. Né? Nós vamos falar daqui a pouco sobre os protocolos, mas nós temos um protocolo aqui, que esse aqui é o protocolo de dor, que quando o paciente ele chega na recepção do hospital e diz que está com dor no peito, independente do tipo de dor, a gente já inicia o primeiro exame, que é o eletrocardiograma. E aí, se o profissional ele não tiver o conhecimento da execução do exame, que é a manipulação do aparelho para rodar o eletrocardiograma, a gente já perde o tempo e o feeling no desfecho final do caso desse paciente. Às vezes são minutos preciosos, né? Pode ter o desfecho... desencadear para uma coisa mais grave. Para algo grave por conta desses minutos a mais. Emergência, Fabiana, ou você se apaixona ou você odeia. Então tem profissionais que não querem passar por uma emergência. Então fica a dica, se você gosta de emergência, se você está gostando do nosso assunto aqui, então se prepare. Agora, se você não tem esse feeling,
de repente outro setor é para você. Então, ou você ama ou você odeia. E eu acho que vocês podem, então, destacar um pouco desses protocolos, né, que vocês seguem aí dentro da emergência, né? O Alexandre mencionou aqui um pouco, falou um pouquinho, mas vamos destrinchar, então. Quais são esses protocolos que vocês têm que seguir ali? O paciente entrou, e aí, como é que vai ser agora o atendimento desse paciente? Isso. O que é feito com ele? Eu estava falando sobre o protocolo de dor torácica, né? Então, o paciente ele chega na emergência. Nós somos os profissionais de saúde, mas até inclusive o pessoal do administrativo já está inserido dentro desse protocolo. Então, todo mundo que trabalha na recepção da emergência já é treinado para o protocolo de dor torácica. O paciente chegou sentindo dor no peito, na verdade ele pergunta para o paciente se ele está sentindo alguma coisa, e o paciente diz, não, eu estou com dor no peito. E aí a gente explica que dor em toda essa região é para poder rodar um eletrocardiograma. Mas especificamente, ele diz que está com dor no peito, o recepcionista comenta conosco para a gente rodar o eletrocardiograma dele, porque a gente tem um protocolo chamado protocolo porta-eletro, que a gente tem até 10 minutos para poder rodar esse eletrocardiograma. Por que esse tempo? Porque existe um outro protocolo que está inserido dentro desse protocolo, que é o protocolo porta-balão, que são 90 minutos. Então, se a gente ultrapassar esse tempo de 10 minutos, a gente vai perder tempo dentro desses 90 minutos do tempo porta-balão. E a gente pensa assim, mas 90 minutos é muito tempo. Não, não é muito tempo. Não é muito tempo. E a gente tem que correr com o paciente, como eu comentei. Se a gente roda o eletrocardiograma, como já aconteceram várias vezes, a gente percebe que o paciente realmente está com infarto, esse paciente já não pisa mais no chão, é puncionado o acesso venoso, a gente monitora o paciente, feito contato com a equipe médica da emergência, esse paciente sobe direto para a hemodinâmica para poder seguir agora o protocolo porta-balão. E outro ponto importante é que esse protocolo, ou os outros protocolos que seguimos aqui, eles são chamados de protocolo tempo-dependente. Tempo-dependente por quê? O tempo da percepção e da atuação depende o desfecho positivo do paciente no caso dele. Se a gente ultrapassar ou a gente não perceber logo de imediato, o desfecho do paciente, na maioria das vezes, não é positivo. Por isso que é o chamado protocolo tempo-dependente. Temos também o protocolo de sepse, que também é considerado um protocolo tempo-dependente, porque percebeu que tem os sinais de CIRS, como o Thiago comentou. Inicia o protocolo de sepse. Mas o paciente está com sepse? A gente não sabe. Mas é sempre feita uma pergunta. Pode ser sepse? A gente não sabe. Né? É feito outros exames, mas ainda assim a gente inicia o antibiótico em até 1 hora, porque também é um protocolo tempo-dependente. Porque a cada minuto que a gente perde, nesse caso do protocolo de sepse, essa sepse ela pode evoluir. E rápido, né? E rápido. De simplesmente uma sepse, uma suspeita de sepse, para uma sepse grave ou um choque séptico. E aí, se o paciente evoluir para choque séptico, infelizmente é fatal. Graças a Deus não tivemos casos assim, porque a gente sempre consegue perceber logo de imediato e reverter o quadro, né, Thiago? Com certeza. Bom, vocês falaram de alguns dos protocolos, né, seguidos aqui. Hipoglicemia, o que é feito nesse caso? Então... Ou isso está atrelado a várias outras coisas, não é só isso? Então, está atrelado a várias questões na avaliação, né? Porque não só a hipoglicemia, mas a hiperglicemia, é que os sinais e sintomas da hipoglicemia, eles são mais... ou a gente precisa ter mais atenção, porque o paciente pode entrar em coma. Os sinais e sintomas da hipoglicemia, eles são bem caóticos. Então, o paciente ele pode evoluir, por exemplo, por uma cetoacidose diabética, que é uma coisa mais grave ainda, né? Ele pode ter sudorese, hipo é quando está diminuída. Quando a glicemia baixa, isso, quando a glicemia baixa. Então, é um fator que pode levar também baixa temperatura. Então, são fatores... E esses sinais e sintomas, eles estão atrelados e podem levar o paciente com uma parada cardiorrespiratória também. Olha só. Aproveitar para fazer uma pergunta aqui para vocês, né? Eu tive isso uma vez e olha só o que aconteceu. Eu estava na consulta médica
Eu acho que eu estava grávida. Eu já tinha tido meu bebê, meu terceiro filho, não me lembro agora. Mas eu lembro que eu estava no consultório com os meus 2 filhos mais velhos, né? E eu acho que o pequenininho estava na barriga ainda. E o médico percebeu que a minha pressão estava muito baixa, muito baixa. E aí, quando foi ver, eu estava com essa hipoglicemia, então teve que me dar soro glicosado, aquela coisa toda. Eu até brinquei com o médico. Eu falei, você não quer me dar um pudim, não? Eu como um pudim, é melhor do que tomar uma picada, eu não gosto de agulha. E aí, eu me lembro que, assim, foi muito rápido. Ele teve esse cuidado, ele percebeu isso aí. E é impressionante. Quando a minha pressão abaixa demais, é instintivo. Eu começo a chorar também. Eu não sei por quê. Tem algum paciente que apresente esse sintoma ou eu sou meio fora da curva? São vários casos, né? Cada pessoa ela apresenta um sinal e sintoma diferente. A hipoglicemia especificamente ela está dentro desse quadro porque tanto a hipoglicemia quanto a hiperglicemia são casos que a gente precisa atuar. No entanto, a hipoglicemia ela é mais severa e há um risco muito maior, né? A gente costuma dizer, o Thiago, ele tem um canal, eu também sou professor de enfermagem, né? E a gente sempre costuma dizer que a nossa célula, ela se alimenta de oxigênio, né? Que dentro da bioquímica, o oxigênio é considerado a moeda energética da célula. No entanto, o que carrega isso é pautado dentro da glicose. Então a gente precisa de glicose, né? Que é o que vai dar energia para a gente. Se a gente não tem a glicose no nível normal, ou muito alto ou muito baixo, a gente precisa atuar. E aqui na nossa emergência em específico, quando o paciente ele vai para a grande emergência, um dos exames que normalmente precisa se fazer é aquela furadinha no dedo, né, para poder medir a glicose. A gente sabe que não é muito agradável, né, mas é extremamente importante, porque simplesmente com essa furadinha no dedo a gente consegue perceber se o paciente está com a glicose normal ou a glicose muito baixa. E já tivemos alguns casos aqui de sucesso, eu digo sucesso apesar do quadro, né, do paciente chegar, muitas vezes vamos lá fora, pegamos o paciente, colocamos na maca na grande emergência, realizamos esse exame e percebemos que o paciente está com a glicose tão baixa que o aparelho não consegue medir valor. E aí a gente tem que puncionar o paciente, mais uma vez a punção, né, a picadinha na veia, né, e fazer a glicose hipertônica. E é algo assim, praticamente mágico. De imediato o paciente volta, pelo fato de estar apresentando um quadro de hipoglicemia. Eu me lembro que foi isso que aconteceu. A hora que eles colocaram, eu estava com aquela moleza, aquele sono, né? Porque a minha pressão geralmente já é baixa mesmo, né? E quando eu ficava, né, eu passei por 3 gravidez, então no período ali, principalmente os 3 primeiros meses, eu tinha que comer um copinho de azeitona de manhã, ou colheradas de mel, coisa assim, para poder dar uma levantada e acordar mesmo, porque eu ficava sonolento o tempo todo. Se deixasse, eu queria dormir assim o máximo de tempo possível, e era por causa dessa pressão baixa. Bom, nosso tempo está correndo e a gente precisa ainda passar algumas perguntas aqui para vocês. Em relação à tecnologia e inovação, o que tem facilitado o trabalho dos enfermeiros e técnicos na emergência? Nossa, aí o Alexandre, a gente tem tanto tempo de enfermagem, claro que o Alexandre tem um pouco mais, mas eu venho de uma época também assim, que a gente fazia praticamente tudo no papel, né? E hoje, graças ao avanço da tecnologia, a gente tem um prontuário eletrônico do paciente, onde a gente tem todas as informações, desde a aferição dos sinais vitais, a gente tem a admissão do paciente, a gente tem medicação que o paciente toma. Às vezes o paciente ele já teve uma internação recente, então a gente tem como buscar esses dados do paciente. Então, o prontuário eletrônico ele é um grande benefício para a gente hoje, né? A gente também tem outros recursos também, né, Alexandre? Por exemplo, hoje a gente vai realizar uma punção de um catéter venoso central. Hoje a gente tem a utilização de ultrassom também, que a gente tem hoje. O ultrassom ele tem hoje uma precisão muito grande quando a gente vai realizar esse tipo de punção, né, no caso do PIC, né, que é uma punção intravenosa também. Então hoje, com certeza, né, a tecnologia hoje ela ajuda e muito
hoje na questão do atendimento ao paciente. A questão até mesmo da triagem, onde a gente registra já, a gente já pontua esses registros que o paciente apresenta. Nessa identificação, o médico ele já tem tudo que a gente avaliou ali. Se o paciente está andando, se o paciente está com dor, se esse paciente tomou alguma medicação, se esse paciente tem alguma alergia, ele bate o olho e já vê os sinais ali que já tem essa alteração. Então isso facilita muito a questão da triagem. Sobre esse detalhe do prontuário eletrônico, nós falamos aqui anteriormente da parada cardiorrespiratória, nós seguimos aqui um outro protocolo, que é o protocolo de Mills. No início, aqui no hospital, a gente verificava os sinais vitais do paciente, e depois de verificar os sinais vitais, a gente tinha que fazer o cálculo manualmente. Hoje, simplesmente coloca no prontuário eletrônico todos os dados e o próprio automaticamente já calcula esse valor, né, de Mills, que esse protocolo ele serve para poder mostrar a deterioração clínica do paciente. E sendo dessa forma, a gente consegue evitar problemas mais graves. Outro ganho para a gente aqui, sobre a questão de tecnologia, foi no caso que a gente comentou sobre o paciente chega com dor torácica e o primeiro exame que a gente faz, logo de imediato, é o eletrocardiograma. Hoje, o nosso aparelho de eletrocardiograma, ele é um eletrocardiofax. A gente roda o eletrocardiograma no paciente e esse exame ele vai direto para o sistema. Então, o médico daqui da emergência já consegue ver de imediato na sala dele, o médico assistente do paciente, se precisar daquele exame, ele consegue perceber também algum tipo de alteração, se o paciente tem, se o paciente não tem, isso graças à tecnologia. Ele comentou sobre o ultrassom. Nós temos também um outro que é para punção venosa, né, que é o que a gente usa, né, muito, e às vezes existem pacientes que o acesso não é muito bom, né, o acesso venoso, a rede venosa. E nós temos um que é infravermelho, a gente coloca aquela luz e esse infravermelho mostra onde está a veia. A gente não é todo mundo que deu o braço assim com a veia aparente como a sua, né, Alexandre? Exatamente. E aí esse aparelho ajuda bastante a gente. Eu vou dizer que esse meu trauma com a agulha, que eu não sei de onde veio, geralmente é o braço direito, né? Eu já mostro, falo assim, é esse aqui. E aí eu estico o braço e já olho para o outro lado. Eu falo, olha só, mas faz logo, porque se você demorar muito, ela vai se esconder, eu tenho certeza, porque o meu psicológico afeta tudo. E é terrível. Eu acho que assim como eu, com certeza tem pessoas que estão acompanhando aqui o episódio com a gente que também não gostam desse negócio de agulha, né? Mas um detalhe rápido, assim, não vou me demorar muito nessa questão. A questão da emergência, na questão da punção venosa, um critério que a gente usa bastante é não puncionar na dobra. Porque como a gente tem que correr bastante líquido, às vezes é uma solução hipertônica, e às vezes o paciente dobra alguma coisa, então para correr essa medicação é muito difícil. Então a gente sempre tenta puncionar da parte distal para proximal, né? Porque de repente ele em alguma posição parou, né? Então aí a gente não corre essa medicação. Então a gente sempre tenta evitar a parte da dobra. Mas muitas vezes, né, a gente não consegue, né? E os calibres também são maiores, né? Porque existe uma numeração e existe as cores dos catéteres, que a gente chama de gelcos, né? Os catéteres intravenosos de longa permanência. Então os que a gente mais usa, os típicos da emergência, são 14, 16, 18, porque eles são mais calibrosos. Então, pacientes com choque, pacientes com parada cardiorrespiratória. Tem que receber a medicação de forma mais rápida, né? Exatamente. Pode ser aquele conta-gotas ali, devagarinho. Se for um 24, que a gente usa para pessoas obesas, crianças, se a gente, de repente, faz uma tomografia com contraste, não consegue, porque ele estoura. Tem que ser, no mínimo, um catéter 20. Que é aquele rosinha, senão não rola. Só de vocês estarem falando dessas coisas já está me dando uma agonia. Ui, não gosto. A gente falou aqui estava mostrando aqui aquela tabelinha, né, da triagem e tudo mais. Tem a questão das pulseirinhas, né, pela cor ali. Como é que é classificado ali? Tem cor na pulseira ou tem alguma etiqueta que cola na pulseira? Quando é urgente, não urgente, emergência? Então, na verdade, na pulseira, a gente costuma colocar as cores dos riscos assistenciais. Nós temos alguns riscos assistenciais. Se o paciente ele é um paciente que a gente consegue avaliar e perceber que ele pode ter um risco de queda, a gente coloca uma bolinha na pulseira, a gente prende uma bolinha na pulseira, cola de uma cor, que é a cor preta.
Se esse paciente, por exemplo, ele faz uso de algum medicamento que pode causar algum sangramento, a gente coloca uma outra bolinha, que é a bolinha azul. Agora, se esse paciente ele tem alergia, e a gente sempre pergunta, né? Da mesma forma que a gente pergunta, se o paciente está com dor, essa sua dor, de 0 a 10, quanto é, a gente sempre vai perguntar na classificação. O senhor tem alergia a alguma medicação? A senhora tem alergia a alguma medicação? No entanto, a gente pergunta para poder confirmar e confrontar o que está no sistema. Porque, como é um prontuário eletrônico, essa informação já está no prontuário, mas a gente comumente pergunta. E se o paciente ele tiver alergia, a gente coloca a bolinha amarela. Amarelo. E aí a gente vai identificando o paciente. Por exemplo, às vezes existem alguns casos de pacientes aqui que já teve casos de câncer, mulheres que tiveram câncer de mama, pacientes que fazem uso de... tem problema renal e aí precisa fazer hemodiálise, e aí faz um procedimento, né, uma fístula arteriovenosa no braço direito, por exemplo. A gente coloca assim uma pulseira verde para poder identificar e mostrar que naquele membro, naquele braço, a gente não faz nada. A gente não pressiona, não verifica a pressão, não realiza nenhum tipo de procedimento ali. Até porque a pessoa que faz ali a hemodiálise, né? A gente já teve até um episódio aqui com o Alisson, né? Que fez o transplante dele aqui, super bem sucedido e tal. E assim, a parte onde ele fez, assim, ficou aquela marca, né? Onde tinha que fazer ali a hemodiálise e tal. Me dá agonia só de lembrar, e ele ainda me mostrou assim, eu falei, ai, que agonia. Mas assim, é uma marca que ele carrega e ele fala assim, isso aqui salvou a minha vida por muitos anos até eu poder ter um novo órgão e tudo mais. Mas é interessante, né? São muitas informações ali na emergência que, assim, uma etiqueta errada, uma pergunta não feita, isso pode significar algo muito sério para a saúde daquela pessoa, né? Então é algo bem importante. Bom, para quem está começando na área, quais são os maiores desafios e como se preparar para atuar nesse ambiente de alta pressão? Olha, eu acho que o estudo, Fabiana, é muito importante, né? Hoje, claro, a gente tem algumas vantagens quando a gente se capacita, né? Tanto o curso livre, como pós-graduação, como esses cursos que são integrais para o currículo, né? Mas eu acho que também o preparo emocional é uma coisa muito importante, tanto que na própria avaliação do candidato a gente já verifica essa questão do perfil profissional, né? Porque eu não posso, de repente, ter um técnico ou um enfermeiro na emergência que tenha, de repente, não tem um emocional, é uma pessoa que tenha, assim, por exemplo, é muito... fugiu agora a palavra, mas é uma pessoa, assim, que não tem... Muito sentimental? Exato, eu não queria falar sentimental, mas essa é a palavra que o Alexandre... Está faltando ali o controle emocional para aquele momento. Porque assim, a gente tem uma ética na profissão, né? A gente não pode se envolver com o paciente, mas vai muito mais além disso, essa questão sentimental, essa questão, eu tenho dó, a questão de machucar, sabe? Então, essa questão da sensibilidade é importante, não serve para emergência, pelo menos na minha opinião, né? A pessoa não pode ser completamente rígida e ríspida, mas ela tem que ter um controle emocional muito grande, além dos estudos e capacitação. Bom, eu entendo que, como o Thiago comentou, e concordo com ele, realmente a gente precisa de preparo, né? Precisa de muito preparo. Mas eu digo também que precisa de ter calma. Calma e esperar exatamente o tempo. Aquele que quer ingressar nisso, espera o tempo, ir atuando. Porque, como eu disse, né, aqui no Hospital Silvestre eu tenho 25 anos. Dos 25 anos, só 20 é dentro da emergência. Então foram muitos anos. E eu também já trabalhei em outras emergências. Já trabalhei em emergência pediátrica também, que é uma outra vertente, né? Outro tipo de sentimento. Nossa, deve ser mais estressante ainda. É outro cenário, né? Já tive algumas experiências assim bem positivas e algumas experiências negativas também. Mas o tempo traz segurança e maturidade também na profissão. Tá certo. Qual a mensagem final, então, que vocês gostariam de deixar para esses enfermeiros e técnicos que enfrentam esses desafios diariamente?
Eu gostei de um conselho do Alexandre, que ele falou no começo, a questão da música, né? Tudo que for hoje para acalentar, para deixar mais calmo, sabe? Para ter o raciocínio mais lógico, para ter esse controle emocional. Não é só o controle emocional, acho que é uma palavra que vai encaixar muito bem aqui, ter inteligência emocional. Acho que inteligência emocional é para tudo na nossa vida. Então, controle, saber separar os problemas corriqueiros para dentro do hospital, porque se você trouxer esses problemas para dentro do hospital, vai acabar atrapalhando ali a questão da tua rotina, a questão das suas atividades. Então, a inteligência emocional é um fator primordial. Busque isso, porque vai te ajudar bastante, né? Eu não sou tão atuante quanto o Alexandre na questão da emergência, mas já atuei na emergência em alguns momentos da minha vida. E o equilíbrio emocional, a inteligência emocional é tudo, porque você tem várias atividades, a questão da prioridade do atendimento é muito importante. Às vezes você está com o paciente naquele momento, mas outro se tornou importante a partir de um sintoma. Às vezes você percebe, de repente, até por uma questão, às vezes por uma aferição de uma glicemia capilar, você percebe que você já teve aquele olhar que aquele paciente pode se compensar mais rápido que aquele. Mesmo que já foi triado, mesmo que já foi classificado. Então, inteligência emocional, o raciocínio lógico, treine isso, que é muito importante para você atuar na emergência. Bom, o que eu posso dizer para você é, não desista. Não desista. Há um tempo atrás eu li uma frase, um texto, né, que diz o seguinte: aquele que decide parar até que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que continuou e colaborou com o tempo está tão distante que jamais será alcançado. E é exatamente isso. É você usar tudo que você estudou, tudo que você tem de conhecimento, trabalhar com inteligência emocional, porque são várias situações, porque a gente precisa realmente ter muito equilíbrio emocional, porque chega aquele paciente, às vezes o paciente ele vai embora, mas infelizmente às vezes aquele paciente ele pode falecer. Uhum. E a gente precisa ter realmente muito equilíbrio para suportar e vivenciar tudo isso. É uma profissão bem desafiadora, né? Acho que dentro do hospital, acho que a emergência ali requer, assim, um equilíbrio emocional bem grande, né? Assim como outros setores, sim, CTI, enfim, mas ali na emergência é aquela porta de entrada, né? É o termômetro do hospital, né? Na verdade. Ali a gente já tem porta de entrada para tudo, né? A gente pode resolver ali, como de repente pode acabar alongando dependendo do paciente que ele tem. Tá certo. Gente, muito obrigada, viu? Foi um papo muito gostoso, acho que a gente ficaria aqui ainda muito mais tempo, foi muito bom. Agradecemos a vocês e agradecemos também a você que esteve com a gente até aqui. Esse foi o Silvestre Cast de hoje, semana que vem nós vamos estar aqui novamente. Muito obrigada e até lá.